Shalom, meus irmãos, graça e paz. Pastor Rogilson Ferreira, nesta manhã de quarta-feira, dia 16 de abril. Esta manhã eu queria compartilhar com vocês uma reflexão bíblica que o Senhor colocou no meu coração, que está em João, no Evangelho de João, capítulo 15, aonde Jesus diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Toda vara ou ramo que em mim não der fruto, ele atira, e tudo que dá fruto, ele tira e limpa, para que dê mais fruto ainda. E todo aquele que não dá fruto, ele tira, arranca e lança fora. É uma coisa muito interessante que Jesus disse sobre ele ser a videira. A videira, nós sabemos que é o parreiral de uva, aonde vem o vinho, a vide. E Jesus está comparando os crentes como a ramificação ou os ramos dessa videira, aonde existe uma matriz ou uma fonte, da onde sai o primeiro ramo, que é a videira, e depois se espalha e se tornem vários ramos, e esses ramos eles frutificam. E alguns ramos acontece de não frutificar. E Jesus está dizendo, comparando o reino de Deus, comparando os crentes, né, como os ramos. Ele é a fonte, ele é a matriz, a videira, e nós, os crentes, somos os ramos. E interessante que Jesus diz o seguinte, que todo o ramo que dá fruto, ele tira, ele limpa, para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto, ele arranca e lança fora. Mas o interessante é que ele não de cara arranca e lança fora, ele cultiva, porque o agricultor, o que ele faz? Ele cultiva a terra, ele alimenta a planta, ele coloca os nutrientes necessários para que essa terra produza, para que a planta venha com vigor, com força, com vitalidade. E é isso que Deus faz. Deus é um agricultor, aonde sai a energia para que os crentes que estão na videira, em Cristo, sejam alimentados. Mas acontece que alguns ramos eles não conseguem atrair, ou eles não conseguem, vamos dizer assim, receber esses nutrientes, porque eles não têm força. Então a Bíblia vai dizer que esses que recebem o nutriente e eles recebem o vigor e a força, a Bíblia vai dizer que ele limpa, ele tira todos os defeitos, ele tira os empecilhos, aquelas crostas, aqueles impedimentos que muitas vezes querem impedir o crescimento, e arranca e limpa, e essa pessoa ou esse ramo, ele vai dar mais fruto ainda, alguns cachos lindos, bons frutos gostosos, frutos excelentes. E a Bíblia está dizendo que nós crentes somos os ramos que precisamos frutificar.
Então preste atenção numa coisa interessante. Todo ramo que dá fruto, todo crente precisa frutificar no reino de Deus. Todo crente é chamado para frutificar, para dar frutos. Olha que coisa linda, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que em mim der fruto, eu tiro e limpo para que dê mais fruto. Jesus está dizendo que você precisa frutificar, você precisa produzir. Você, como ramo, precisa produzir frutos. E nós estamos numa época em que os cristãos precisam produzir frutos. Que frutos são esses, pastor? As boas obras no reino de Deus. Que frutos são esses, pastor? Ganhar almas para o Senhor, trabalhar na sua seara, frutificar no reino. Todo trabalho no reino, nós somos súditos do reino de Deus e nós precisamos trabalhar nesse reino. E cada um de nós temos um trabalho a fazer. A evangelização do mundo é responsabilidade da igreja, é responsabilidade de todos os crentes. E todo crente que foi salvo em Jesus Cristo e que nasceu de novo, ele assume para si essa responsabilidade e cumpre, arrisca a sua responsabilidade. E quando ele faz isso, ele recebe da fonte a energia, o vigor, a força para produzir os frutos. E Jesus está dizendo: e aquele que produz, aleluia, eu vou podar ele, eu vou limpar ele, para que ele dê mais fruto ainda. Olha que promessa extraordinária. Jesus está dizendo, nas palavras desse simples pregador, Jesus está dizendo o seguinte: se você é um crente que está frutificando no reino de Deus, eu vou podar você, eu vou limpar você e você vai dar mais fruto. Agora existe um processo extraordinário. Que processo é esse, pastor? O processo da limpeza. Porque muitas vezes os ramos está com impedimento, com casca grossa, com alguns empecilhos, e ele começa a tirar, ele começa a podar. E quando a poda começa a acontecer, muitas vezes esse processo se torna doído, se torna difícil. O que são essas podas? São Jesus arrancando da nossa vida aquilo que é contrário à sua palavra. É Jesus olhando para nós e usando da sua compaixão e vendo que nós mesmo, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas vulnerabilidades, nós estamos frutificando no seu reino, ainda que muitas vezes com dificuldade, mas nós prosseguimos, persistimos, não desistimos e estamos frutificando. E quando isso acontece, o que o Senhor vai fazer? Ele vai nos podar para nos deixar limpo. Ele vai tirar toda a sujeira, ele vai tirar todo entulho, ele vai tirar todo impedimento, tudo aquilo que é contrário à sua vontade, e você vai ser livre e limpo para poder continuar frutificando. Então, meu irmão, quando isso começar a acontecer, muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes você vai sentir a dor do processo, mas eu quero dizer para você, fica tranquilo, que esse processo não é para te matar, não é para te envergonhar e não é para te destruir. Este processo é para que a glória de Deus, a glória do Senhor, ela resplandeça sobre a tua vida. Que quando as pessoas olharem para você e ver que você está limpo pela palavra de Deus, eles vão glorificar a Deus pela sua vida e reconhecer os frutos que você
produziu no reino de Deus. E você, aleluia, vai ser marcante para muitas pessoas. Então, nesta manhã, eu quero profetizar na sua vida. Seja um ramo frutífero. Não importa a dificuldade que você está enfrentando na sua vida cristã. Não importa a dificuldade, não importa a perseguição, não importa a zombaria, não importa se estão fazendo chacota de você, não importa se estão desdenhando a sua vida, desde que você conheça o Deus que você serve, desde que você esteja convicto que você está na direção de Deus e está produzindo no reino de Deus, prossiga, meu irmão, prossiga, porque nada melhor do que o tempo para mostrar, aleluia, que você está na direção certa. Então, continue produzindo, continue trabalhando, continue honrando a Deus, continue honrando a sua família, continue honrando a igreja, continue produzindo frutos, porque o seu fruto será frutos viçosos, frutos com vitaminas extraordinárias, e Deus será glorificado. E esses frutos, aleluia, glorificarão tanto o teu ministério quanto o reino de Deus. Então receba essa palavra nessa manhã. Talvez você está fraco, talvez você esteja fraquejando, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja triste, mas eu digo uma coisa para você esta manhã: o Senhor Deus, Ele é a nossa alegria e Ele é a nossa força. Receba essa força em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Pastor Rojusto Ferreira, Assembleia de Deus, Comunidade Moriá, uma igreja, uma família, Rua das Perdizes, 524, bairro Florais do Paraná. Vem você também fazer parte desta grande família. Deus abençoe teu dia, em nome de Jesus.